Boa tarde, professor. Você tá bom? Eu estou bem, o senhor está bom? Graças a Deus. Muito obrigado pelo convite aqui. Estou Fico feliz de estar alegre aqui. hoje, né? Será que essa nação vai conseguir fazer um pouco de uma história mais séria e sair dessa aventura estúpida que foi esses últimos anos, Paulo? Você que tem se colocado na mídia como um opositor ferrenho dessa maneira de empresário ser tratado, desses impostos absurdos, vê a possibilidade do início de um novo país, ou você acha que no fim é jogo de cena e aí ainda vem coisas perigosas aí? Na verdade, o que eu espero é que isso que você está dizendo aconteça. Quer dizer, nós não podemos, um país como o Brasil, com um potencial enorme, as pessoas têm confiança, se confunde muitas vezes a confiança na nação brasileira, no país, com a confiança no governo. Eu ouço muitas vezes pessoas falando, não dá para confiar no Brasil. Não, no Brasil dá para confiar, na nação brasileira dá para confiar, o que não dá para confiar é no governo brasileiro. E chegou num ponto insuportável, quer dizer, a economia, o ano passado, ela teve um crescimento negativo de 3,8%. Absurdo. 3,8%. O mundo cresceu de 3% a 4% positivo. Então, nós estamos com uma diferença de 7%, 8%. O desemprego, ano passado, 1.600.000 vagas de carteira assinada foram reduzidas. E a previsão para esse ano é aumentar mais ainda o desemprego e a economia cair mais 3,3%, 3,5%, enfim. Então, não é possível. Aonde nós chegamos, devido a essas circunstâncias, devido a esses fatos, não só os de hoje, mas a soma de todos esses fatos, de ontem, da semana passada, dos últimos meses, enfim, eu não creio que haja duas alternativas. Eu não acredito mais que haja possibilidade desse governo se recuperar. Não acredito que a presidente Dilma tenha a possibilidade de recuperar recuperar a confiança, ter crédito novamente. Então, na minha opinião, quanto mais rápido houver mudanças na política, quanto mais rápido se debelar a crise política, mais rápido a economia Independente de partido, vai... né, Paulo? Não, independente de partido. Mais rápido a economia vai reagir, Claro. porque o problema hoje principal é a crise política que contaminou a economia. Não há investimento sem confiança, não há consumo sem confiança e não há crescimento da economia sem investimento e consumo. Então há necessidade de se retomar. E para se retomar na economia, precisa resolver a questão política. E a questão política, existe um grande problema, que é a falta total de credibilidade do governo brasileiro. Então, sinceramente, eu acho que a forma mais rápida que poderíamos começar a mudar essa história seria a nossa presidente Dilma ter uma atitude grandiosa e apresentar a sua renúncia. Quanto mais rápido isso acontecer, nasceria um novo horizonte, uma nova esperança. Veja que os mercados trabalham com a expectativa dessa denúncia do Delcídio, que poderia acelerar o processo de impeachment e tal, a Bolsa subiu e o dólar caiu ontem e hoje. Então veja que... Hoje já está 3,70 o dólar. Então veja o quanto está ligada a política com a economia. E a solução para voltarmos ao desenvolvimento, voltar a gerar empregos, voltar a estimular o empreendedorismo, enfim, o país voltar a crescer, receber investimentos do exterior. Tem muito dinheiro, professor, no mundo, muito dinheiro, que quer vir para o Brasil, mas nessa bagunça não vem. Então eu creio que a melhor atitude que a presidente poderia tomar nesse momento é apresentar a sua renúncia e a partir do dia seguinte nasceria um novo horizonte de esperança, de confiança. E, lógico, os problemas estarão aí, mas haveria esperança e confiança para a solução deles. E para administrar esses problemas e o país realmente começar a engrenar, você acredita que vai mais uns 2 anos nessa brincadeira, Paulo? Olha, eu não acredito. Eu acho que a coisa é mais rápida. No momento em que resolver essa questão política e retomar a confiança, o Brasil ele tem essa característica de reagir mais rapidamente. Como o mundo está cheio de dinheiro, e há uma vontade muito grande de investimentos no Brasil, até porque pela nova relação cambial, os investimentos no Brasil é um bom negócio, né? E pelas características do Brasil também, então eu acredito que no momento que se busque aí uma estabilidade na questão política e retome a confiança, o equilíbrio, a esperança, rapidamente nós vamos conseguir
a receber investimentos do exterior, investimentos travados que estão aqui no Brasil, e aí vai começando a retomar e penso, vamos dizer assim, se isso ocorresse hoje, eu creio que no decorrer desse ano as coisas reagiriam positivamente e já o ano que vem já teremos um panorama bem diferente do lado positivo. Ter um PIB positivo ano que vem, você acha? Olha, eu acho que haveria possibilidade, talvez não de um grande crescimento, mas não, certamente não teríamos um PIB negativo. Não teríamos o ano que vem negativo, em hipótese nenhuma. E esse ano pode ser difícil, uma recuperação ainda esse ano, mas que melhoraria. Começaria melhor imediata, começaria, não tem dúvida disso. Ô Paulo, é importante também uma limpeza no Congresso, não? Que coisa horrível o Congresso Nacional, né, Paulo? Nós estamos vivendo um momento que quem tem que tomar a dianteira é a sociedade. Por isso é importante esse movimento do dia 13, eu e minha família estaremos na Avenida Paulista, onde será o movimento na cidade de São Paulo. É importante, porque realmente o Congresso também passa num momento com muitas dificuldades. Enfim, então... Nós estamos numa crise econômica, uma crise política, uma crise de moral, uma crise de falta de vergonha na cara, enfim, e tudo junto. Então, a postura da sociedade é muito importante, para não ficar esperando por A, B ou C. Nesse momento, a sociedade, as pessoas na rua é que vão fazer com que essas coisas sejam enquadradas. Eu tinha bastante coisa para te perguntar, mas está chegando um número de perguntas muito grande, eu tenho quase certeza que elas vão aparecer aqui, as coisas que eu queria te arguir. Procura, dentro do mais rápido possível, responder, que já chegaram umas 20 perguntas aí de uma vez, viu? Quanto tempo nós temos, hein? 40, 50 minutos, mas se necessário nós vamos mais. Nossa, tá certo? A sua presença... 40 minutos é bom para conversar demais. Claro, hoje um dia feliz, você em Bauru hoje. Feliz para mim, viu? Feliz para mim, olha, está em Bauru, ontem estava aqui na região também, estive em Jaú, depois Barra Bonita, Pederneiras, daqui eu vou para Agudos, aliás, nosso prefeito está aqui, o Everton está aqui. Você sabia que o Everton casou ou não? O Everton virou um homem sério. Mas ele sempre foi sério. Está mais sério agora, está mais sério. O Everton foi nosso aluno também, viu? Tá? Everton é um grande prefeito lá em Agudos. Olha, tem uma pergunta aqui que não tem nada a ver com a crise, mas eu gostaria que você respondesse ela rapidamente, porque é interessante a ideia do telespectador. Ele fala: boa tarde, professor Duda. O presidente e presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Em alguns meses eu tenho sido consultado por empresas de grande porte, aqui na região de Bauru e Lins, sobre a possibilidade de produzir a própria energia da empresa através da usina solar fotovoltaica, que poderia ser montada no telhado ou no estacionamento. Gostaria de saber se a Fiesp tem apresentado isso aos empresários, já que o investimento consegue se pagar com a economia na conta de luz. Também gostaria de saber sobre os incentivos fiscais que essas empresas possam ter, se o NBS tem facilitado o financiamento para projetos sustentáveis. Na verdade, essa questão da energia solar, até pouco tempo atrás, era muito cara e ficava meio inviável dentro dos custos. Hoje a realidade mudou e realmente é uma opção a ser calculada, sim. Se você tiver interesse, pode ligar lá para a Fiesp no 3549-4304, pedir que se transfira para o Departamento de Infraestrutura e para falar com o Gustavo. Ele é especialista nessa área e, sem dúvida nenhuma... Dá o número outra vez. É 3549-4304, prefixo 11, São Paulo. O nome é Gustavo, Departamento de Infraestrutura. O Gustavo é um especialista nessa área e, sem dúvida, vai te dar toda a orientação. Mas você está de parabéns em buscar esses novos desafios, novas formas que se possa gerar energia de forma limpa e competitiva. A legislação antigamente era contra isso, gerar própria energia, né? Não é que era contra, é que primeiro que... Não, era proibido, há 30 anos atrás era proibido. Isso sim, lá atrás. Mas nós tínhamos, até uns anos atrás, até a energia a preço competitivo, até porque quase 90% da geração de energia no Brasil é através de hidroelétricas, que é a forma limpa, porque não tem emissão de CO2, contribui para o não aquecimento da terra e o custo mais barato possível.
comparado à termoelétrica, comparado à solar, comparado à eólica, a forma mais barata é a hidrelétrica. Lamentavelmente, conseguiram encarecer a energia, apesar de nós termos essa participação muito grande de hidrelétrica. É uma energia barata também, Não, é a mais barata para... Acho que só a eólica que é mais barata, né? Não, a eólica não é mais barata que a hidrelétrica. Não. A hidrelétrica é limpa e barata. E o Brasil, pela fartura de rios, ele tem uma capacidade instalada de hidrelétricas que 90% da nossa geração é hidrelétrica. O que aconteceu nos últimos 2 anos é que, por falta de chuvas, nós temos, a hidroelétrica, ela tem como reserva as termoelétricas. Para no momento que faltar chuva, entra o time reserva de termoelétricas. É isso que aconteceu nos últimos 2 anos e com a entrada das termoelétricas houve um encarecimento da geração. Só que com as chuvas que voltaram, as termoelétricas estão sendo desligadas, ou já foram desligadas, e as hidroelétricas é que estão abastecendo. No entanto, houve um aumento no custo de energia, causado por uma outra razão. Existe a conta de desenvolvimento energético. Esta conta, ela tinha até 2013 umas 3 obrigações que saíam dessa conta e o Tesouro aumentou essas obrigações e aportou, eu não lembro se em 2013 ou 2014, eu acho que foi em 2013, aportou quase 60% do orçamento da conta de desenvolvimento energético. Ou seja, tem um fundo, uma conta que recebe recursos das contas de luz e cumpriam algumas obrigações. O governo aumentou muito as obrigações e, ao mesmo tempo, aportou dinheiro. No ano seguinte, que foi em 2014, as obrigações ficaram e o governo deixou de aportar. O Tesouro não aportou nada. Aí repercutiu no aumento da conta de luz de todos os consumidores. Nós entramos na Justiça e estamos debatendo isso na Justiça, pedindo desconto na conta de luz dos brasileiros, não só por causa do uso das termoelétricas, porque essas aumentaram e já diminuíram, porque deixaram de ser usadas agora. Mas por causa da conta de desenvolvimento energético, que vieram obrigações sobre aquele que paga a conta de luz, que não tem a ver com essas obrigações. O Tesouro pôs as obrigações, pagou o primeiro ano, a partir do segundo ano, deixou as obrigações, mas deixou de aportar. E com isso onerou e aumentou o preço da conta de luz. Nós estamos na Justiça discutindo isso. Doroteu do Jardim América. O que o senhor acha hoje do evento da Polícia Federal em torno do Lula? Olha, eu entendo o seguinte, a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça têm que cumprir o seu papel. A lei é para todo mundo igual. E também existem os direitos individuais de todos nós. Também para todo mundo igual tem seus direitos individuais. Então, se essas operações estão ocorrendo, é porque a polícia vê indícios, o Ministério Público deve ter razões, enfim. E cabe à Justiça um julgamento final e a punição ou não punição. Então, mas eu entendo que, paralelamente a essas ações da Polícia Federal, que são bem-vindas, não só os fatos de hoje, mas desses últimos tempos, nós temos que fazer o Brasil andar. E para que o Brasil ande, paralelamente a estas ações, há um problema muito grande de falta de confiança no governo e por essa razão que, na minha opinião, independente dessas ações, a exemplo de hoje e outras tantas que já ocorreram e outras tantas que irão ocorrer, é necessário e seria muito bom para a nação brasileira que a senhora Presidente da República renunciasse ao cargo. O que seria melhor, ela renunciar ou novas eleições, Paulo? Olha, novas eleições teria que cair o governo, aí teria que ter um processo que levasse à queda do governo, vamos imaginar do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, que julgasse que fosse o caso de cair o governo. Aí teria que esperar esse julgamento, a partir daí chamar novas eleições e praticamente esse ano se passaria. Eu acho que para o país uma medida mais rápida é a melhor. E não há nada mais rápido, acho que em termos de celeridade, de rapidez. Primeiro seria a renúncia dela. Segundo seria do Congresso um processo de impeachment acontecer com a velocidade que pode acontecer se houver disposição política. E terceiro, uma decisão do Tribunal Eleitoral, que aí seria mais demorada, a meu ver, e dependeria de chamar eleições, porque caso haja essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, a presidência cairia para a presidência da Câmara dos Deputados, que teria a obrigação de chamar eleições
em 90 dias. Como nós temos eleições municipais em outubro, certamente se tentaria fazer uma coincidência, mas aí esse ano já estaria perdido. Claro. Então eu tenho a impressão que a celeridade agora é o mais interessante. E a celeridade, o ideal seria a senhora presidente perceber que diante dos fatos que aí estão, não só os de hoje, mas esses fatos todos. Ela não está administrando mais nada, né, Paulo? Diante da situação que se encontra a economia, da falta total de credibilidade do governo, que pelo menos desse uma contribuição que seria a melhor que ela poderia dar, que é renunciar ao cargo. Marivaldo do Jardim Paraíso. O posicionamento da Fiesp em relação ao impeachment da presidência da República foi tomado por uma atitude política. Foi tomada por uma atitude política ou pensando no bem próprio da sociedade? Haja visto que o senhor, no passado, foi candidato a um cargo político. Veja, a Fiesp não faz nada, não toma medidas nenhum, nem a Fiesp, nem o Ciesp, nem o SESI, nem o Senai, nem o SEBRAE, que são entidades todas que eu tenho a honra de presidir, entidades que fazem coisas boas, corretamente, honestamente, com resultados concretos para as pessoas. Não fazem nada por questões ou interesses ou bandeiras partidárias ou políticas. A decisão e a posição da Fiesp, no mês de dezembro, foi fruto da última reunião do ano, que foi a maior de todas, durante todo o ano, com a presença maciçamente das diretorias da Fiesp, do Ciesp, do Conselho de Representantes, que são os presidentes e sindicatos do Estado de São Paulo, da indústria do Estado de São Paulo, e por unanimidade, como havia na época, muitos dizendo que um processo de impeachment seria um golpe, a posição nossa da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e do Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, foi, por unanimidade, decidido nessas diretorias a favor do processo de impeachment, não do impeachment, porque seria um pré-julgamento. Cabe ao Congresso julgar, mas nós queríamos colocar a nossa posição. A exemplo de outros que falavam que um processo de impeachment seria um golpe, não é golpe nenhum, não. Está previsto na lei, está previsto na Constituição, e essa foi a manifestação da Fiesp, do Ciesp, dizendo, não, estamos de acordo com o processo de impeachment, ele é legal, constitucional, e vamos respeitar o julgamento do Congresso Nacional. Foi essa a posição. Não tem nada a ver com interesse político. Eu aproveito só um parênteses, que a gente reclama muito que a classe política tem problemas, que a gente precisa renovar na política. Para renovar na política, se pessoas de bem que entram na política não para fazer negócio, não para fazer coisas erradas, pessoas que têm um passado de respeito, pessoas corretas, honestas, entrem na política, não devem ser mal interpretadas. Não é porque participa da política que está fazendo coisa errada. Porque para termos uma democracia é necessário política. Para ter política é necessário políticos. Se nós queremos uma democracia, não há como ter uma democracia sem política e sem políticos. Agora, nós podemos sim melhorar o nível da nossa representação política. A minha participação, com muita honra também, fui candidato a governador do Estado de São Paulo em 2014. Tive quase 5 milhões de votos. Agradeço ao povo de São Paulo por esse crédito, essa confiança. Fui o segundo mais votado em São Paulo. Foi o primeiro mais votado do meu partido do país. Eu só tenho orgulho disso. Depois das eleições, voltei, reassumi os cargos e, como presidente das entidades, exerço os cargos na plenitude, como presidente das entidades. Durante o período eleitoral, me licenciei, fiquei 4 meses que não apareci nas entidades e fui procurar dar uma contribuição maior. Nós não devemos interpretar mal. Tomara que muitas pessoas de bem da sociedade, sejam trabalhadores, empresários, profissionais liberais, não importa, professores, advogados, se interessem para participar da política, para que a gente fortaleça e renove a política no Brasil. Não, isso não é um descrédito, pelo contrário, nós precisamos renovar e trazer gente boa para a política. O Luiz Carlos da Bela Vista. Uma boa tarde para o professor Duda e o Paulo Scaff. Paulo, gostaria de saber se no segundo turno da eleição de 2014 o senhor declarou apoio à atual presidente. Olha, eu acho que todos foram testemunhas que eu era candidato a governador do Estado de São Paulo e o PT tinha uma candidatura e todas as vezes havia uma coligação entre o PMDB com o PT na área federal. E por essa razão,
muitos sabiam, tinha essa confusão. Apoia a Dilma ou não apoia? Apoia o PT ou não apoia? Eu reiteradamente disse que não tinha apoio ao PT e nem a presidente Dilma, por uma razão muito simples, que o PT tinha candidato a governador de São Paulo e era meu adversário. Então eu reiteradamente repetia, o PT e o PSDB são meus adversários. A questão nacional é outra. Eu não era candidato a presidente da República, era candidato a governador de São Paulo. Então todos que acompanharam as eleições sabem bem e tiveram oportunidade de observar que eu não, em momento nenhum, manifestei apoio ao PT e nem à presidente Dilma. O vereador Artêmio Caetano, ele fala: boa tarde, professor Duda e doutor Paulo Scaff. Hoje cedo tivemos a oportunidade de recebê-lo no SESI, que hoje mantém uma das melhores equipes de judô do Brasil, e nos mesmos moldes de outros projetos esportivos implantados pelo senhor. Particularmente construí a minha vida graças ao judô. O senhor sabe quem é o Artêmio, né? O Artêmio foi campeão mundial do judô. Mundial do judô. E sei das lições de socialização e cidadania que o esporte promove. Então pergunto, existem planos de expansão na área esportiva do SESI para o país? Abraços, Artêmio Caetano. Professor Artêmio, campeão, eu quero lhe dizer que nós temos feito o máximo pelo esporte. No início da nossa gestão, o SESI não tinha esporte de rendimento. Nós iniciamos o esporte de rendimento com polo aquático, hoje temos 16 modalidades, 20 equipes e, se Deus quiser, colocaremos na Olimpíada desse ano, entre atletas e equipe técnica, 40, 50 pessoas defendendo as cores brasileiras. A questão do judô, aqui nós temos um centro de excelência no nosso SESI, aqui de Bauru, no judô. Me acompanhavam hoje, por coincidência, haverá à noite o jogo do vôlei do SESI feminino. Estava comigo a Fabiana e a Jaqueline, são duas campeãs também, que me acompanharam hoje no evento do judô no SESI. Ou seja, nós temos feito o máximo pelo esporte de rendimento. Durante esses 2 dias, ontem e hoje, em 7 municípios aqui da região, assinei programas do Atleta do Futuro. O que é isso? A gente pega a infraestrutura esportiva disponível nas cidades e faz um convênio entre o SESI e a Prefeitura, leva a metodologia do SESI no esporte, arruma um parceiro, uma empresa parceira, que banca uniformes para que a gente possa uniformizar todos os atletas, essa moçada, e treina os professores das prefeituras, acompanha junto com as prefeituras e, com isso, só nesses 2 dias nós renovamos convênios para 3.500 jovens. 3.500 jovens, ao invés de estarem na rua, vão estar praticando esporte com o uniforme do SESI, com a metodologia do SESI, supervisionado pelo SESI, aproveitando toda a infraestrutura do município. Agora, depois do almoço, vou assinar com o nosso prefeito Everton, que está aqui em Agudos. Assinei em Bauru, hoje de manhã, ontem em Jaú, Pederneiras, enfim. Nós temos aí uma programação através do PAF, Programa Atleta do Futuro, perdão. Então nós procuramos, e hoje no estado são convênios com 235 municípios, são 100 mil jovens fazendo esportes que não são alunos do SESI. E dentro do SESI, construímos nesses últimos 5, 6 anos, 104 quadras esportivas cobertas, poliesportivas cobertas. Aquecemos mais do que 40 piscinas, construímos quase 50 campos de grama sintética. Enfim, o esporte, nós temos dado apoio máximo ao esporte. Temos grandes campeões que são atletas do SESI, seja no vôlei, no Paralímpico, enfim. Então, temos feito o máximo, mas estamos sempre prontos a fazer mais. Sempre que aparece oportunidade, nós nunca negamos. E por que isso? Porque entendemos que o esporte é educação, esporte é saúde. Eu, pessoalmente, pratico esporte, então acredito nisso. Acredito da importância para um jovem, para um adulto, ter a prática esportiva. E por essa razão nós investimos muito. Temos o ensino em tempo integral na escola,
implantamos, que o SESI não tinha. Para isso tivemos que construir mais do que 100 novas escolas, fora a revitalização e reforma de escolas existentes, para dar infraestrutura para receber os alunos em tempo integral. E no tempo integral, o espírito é esse, é aprender na sala de aula, nos laboratórios, mas também nas atividades esportivas, na quadra de esporte, na alimentação, na atividade cultural, enfim. Implantamos também o ensino médio que o SESI não tinha. Então, a nossa visão em relação ao esporte, fique tranquilo, professor, que a gente procura fazer o máximo, mas aceitamos boas ideias também. Se tiver, vamos em frente aí. O Reginaldo da Vila São Paulo. Na época da campanha eleitoral, o senhor fez uma oposição intensa ao governador Geraldo Alckmin. Porém, no decorrer da campanha, eu não vi o senhor fazer oposição ou crítica ao governo do PT. Por que isso se deu? E o que o senhor viu de bom no governo do PT na época? Bom, na verdade, o Geraldo Alckmin era meu adversário naquele momento, assim como o Alexandre Padilha era meu adversário, e fiz críticas ao Alexandre Padilha e ao Geraldo Alckmin. Agora, o Alexandre Padilha, porque nós não estamos numa disputa federal, estamos numa disputa no estado de São Paulo. O que o povo de São Paulo, para escolher o seu governador, precisa saber os problemas de São Paulo. Não adianta discutir os problemas do Acre. Então, nesse sentido, o Alexandre Padilha não era governo em São Paulo, e o Geraldo Alckmin era. Então, na verdade, e também uma campanha não se constrói só em críticas. Eu procurei também dar propostas e mostrando caminhos. Agora, eu sinceramente, independente de qualquer questão política, muita coisa não me agrada em âmbito federal e quero lhe dizer que também não me agrada em âmbito estadual. A segurança pública do estado de São Paulo é muito ruim. E isso é de responsabilidade do governo do estado de São Paulo. As escolas de ensino médio de São Paulo são muito ruins. É de responsabilidade do governo de São Paulo. Os monotrilhos parados na cidade de São Paulo há anos, isso não é uma coisa correta. Então, o que eu quero dizer é que, independente da questão política, que hoje eu não estou ligado em campanha nenhuma, não serei candidato a nada esse ano, tá certo? E o futuro a Deus pertence. A verdade é que, como cidadão, como líder empresarial, como presidente de importantes entidades, eu tenho sim que elogiar coisas boas e criticar coisas que não sejam boas, sejam erradas. E ter a coragem para isso. Não é todo mundo que critica governos, não. E não é todo mundo que, num momento como esse que o Brasil precisa, está disposto a propor uma renúncia da Presidente da República. Eu creio que nós temos feito a nossa obrigação com muita coragem, determinação e justiça. Quer dizer, quem merece elogios não interessa a cor partidária nem nada disso. O Pedro Valentim pergunta: Paulo Scaff, entendo que se comprovadas a delação premiada do senador Delcídio, o governo Dilma vai cair. No entanto, uma eventual posse do Aécio Neves causaria muitos transtornos políticos e os movimentos sociais fariam oposição ferrenha contra ele. Não seria melhor novas eleições? Eu creio que a gente tem que separar essas coisas em pedaços. Quer dizer, em primeiro lugar, independente desta situação do senador Delcídio, que, sem dúvida, um senador da República, ligado ao Palácio do Planalto, era líder do governo no Senado Federal. Então, não tem menor dúvida da grande importância dessa delação do senador Delcídio. Mas, independente desta delação, nós temos que lembrar que não faltam motivos para haver mudanças políticas. Quer dizer, a situação da economia do ano passado, a falta de crescimento negativo, o desemprego, a falta de credibilidade, esse governo é intervencionista, está muito presente na economia, tem uma visão que acha que é governo que garante futuro para as pessoas. Nenhum governo faz futuro de ninguém e nenhum governo constrói nação nenhuma. Quem constrói uma nação é o povo, é o suor de cada um. E quem faz o futuro de cada um é o esforço de cada um. Essa que é a realidade. Os governos, eles são para não dificultarem, para desburocratizarem, para terem, vamos dizer, um papel de fomento da situação e não de peso na situação. O que a gente observa do governo é um gasto tremendo, um desperdício tremendo, uma arrecadação de impostos tremendo e ainda querem aumento maior ainda nos impostos. Então, na realidade, o que nós precisamos é que haja uma mudança nessa questão política nesse momento, porque a questão política está
contaminando a economia. Agora, tem várias formas de haver. Na minha visão, o que seria mais prático, mais rápido e teria todas as justificativas era uma iniciativa da Presidente da República renunciando ao seu cargo. Até porque está nítido que seria muito difícil a Presidente recuperar a confiança perdida. Está muito difícil o governo recuperar o crédito perdido. Então não há como se ter investimentos, consumo, empregos, empreendedorismo sem confiança, sem crédito. Um governo que, na verdade, lamentavelmente, faltam 3 anos para terminar o seu mandato, mas por uma série de acidentes de percurso, chegou no ponto que chegou. Eu creio que o melhor, o mais rápido, seria uma iniciativa da Presidente da República. Caso não haja essa iniciativa da parte dela, existem as questões previstas na lei, na Constituição. Um processo de impeachment está correndo no Congresso Nacional, precisa aguardar a decisão do Congresso em relação ao processo de impeachment. Há uma avaliação do TSE em relação às eleições do ano passado, temos que aguardar essa solução. Qual seria a decisão, se é o segundo colocado, se tem nova eleição, enfim. Agora, o Brasil e as instituições são maiores que tudo isso. Então, nenhum grupo, qualquer que seja ele, pode ameaçar a nação brasileira. Ou seja, se acontecer isso, haver ameaças à nação. Nação brasileira é muito maior que força de qualquer grupo, seja quem for. Então, eu estou muito tranquilo que aquilo que seja melhor para a nação, para o país, que aconteça e que a sociedade não tem que ter receios de ameaças menores, porque a nação é muito maior que qualquer um. Essa colocação sua da nação, né? Aquele Fórum de São Paulo errou em cima disso, né? De achar que tinha condição de subestimaram a classe média e a força produtiva do Brasil, né, Paulo? Sem dúvida. Acharam que poderiam impor um sistema socialista bolivariano no Brasil, né? Foram de uma burrice ímpar, né? Cada um tem sua crença. O próprio Lula admitiu isso na sequência, né? Cada um tem suas crenças. Claro. Eu vejo, por exemplo, o que aconteceu com a Argentina. Só a mudança, os problemas ficam os mesmos. Já retomou o desenvolvimento. Mas só uma mudança. Um novo presidente com uma nova visão, com uma visão de governo menor, menos pesado, menos desperdício, mais ágil e dando oportunidade às pessoas para trabalharem, para realizarem. Retornou ao progresso. Já nasceu esperança e as coisas estão se mexendo lá. Não é? E o que nós precisamos aqui rapidamente é isso. E eu não creio, seria muito bom se houvesse a esperança que o atual governo, que o atual presidente pudesse se recuperar, enfim. Mas diante dos fatos, das circunstâncias e de tudo que ocorreu, não acredito também. É muito difícil acreditar que ela possa se recuperar. É mais fácil acreditar que ela tenha uma atitude e dê oportunidade a outro para que a gente tente voltar a pôr o Brasil no trilho. Né? Você tem a bandeira contra o CPMF. Independente da Dilma ficar ou não ficar, a chance de passar o CPMF é nula, né, Paulo? Olha, nunca dá para pensar assim, até porque se eu tivesse certeza que é nula, nem precisaríamos desse esforço todo com a campanha do Pato, que aliás eu quero agradecer, nós temos 1.200.000 assinaturas entre assinaturas eletrônicas e presenciais. Essa é uma campanha contra o aumento de impostos, em especial esse ano, essa ameaça do governo de retomar, de recriar a CPMF, é um recado, essa campanha do Pato ao Congresso Nacional, não aprove aumento de impostos. A sociedade não aceita mais aumento de impostos. E nós estaremos... E não é solução também. Não é solução. Veja, o Brasil arrecada 2 trilhões de reais em impostos, e daí, se o problema de arrecadação de imposto resolvesse o problema, então estariam os problemas resolvidos. O que precisa é melhorar a gestão, ter seriedade, acabar com os desperdícios, gastar menos, buscar mais resultado, mais qualidade nos serviços públicos. Isso é que é necessário fazer. Agora, o governo que está aí, sem credibilidade, precisa ter cara de pau de pedir para a sociedade, me dê mais imposto. Aí arrecadando 2 trilhões em impostos, dos quais 60% vai só para o governo federal, que é 1,2 trilhão de reais. É muito dinheiro. Se bem aproveitado, com boa gestão, daria para fazer tudo direitinho, e não é o que acontece. Moisés Stahl, ele pergunta, agora há pouco o professor ex-ministro da Educação, Renato Giannini, argumentou sobre esse espetáculo midiático sobre o Lula. Questionou ele a necessidade da condução coercitiva do seu depoimento, sobretudo porque o Lula não se negou a depor até o momento. Qual a sua opinião sobre isso?
sobre essa necessidade de condução coercitiva? Olha, eu não, é muito difícil eu opinar sem conhecimento. Não sou polícia, não sou do Ministério Público e não sou da Justiça. Cabe à polícia, ao Ministério Público e à Justiça investigar, apurar, denunciar ou não e julgar. Então, na verdade, sem conhecimento, sem detalhamento, sem o conteúdo, eu não tenho nem ideia o que eles têm na mão, o que levou a tomar essa atitude, então fica muito difícil, não cabe a mim opinar dessa forma. Talvez o professor que opinou, ele tenha informações que eu não tenho, que leve a ele esse pensamento. Na verdade, cada um cuidando da sua área. Eu acho que não é a nossa área essa aí. Aguenta mais uma pergunta? Lógico. Cada o seu tempo? Não, para mim está tudo bem. É tudo um prazer estar aqui com vocês. Na hora que terminar, terminou. O senhor disse trazer novas pessoas à política. Aí eu pergunto, como? Pois as pessoas boas não conseguem nem entrar, e muito menos se manter nesse sistema, ou melhor, nesse esquema chamado política. A política de Bauru e do Brasil é uma vergonha. Peço todos os dias, senhores militares, olha, venha nos salvar do PT, PSDB e os seus parasitas. Alguém que está defendendo o regime militar. Na verdade... Deve ser jovem, ele não deve lembrar o lado negativo de uma ditadura também, né, Paulo? Na verdade, a política é uma coisa maravilhosa. Através da política, você se desprender de interesses pessoais, essa é a verdadeira. O espírito público é você fazer para o público, você pensar no macro. Eu, com muito prazer, como presidente, por exemplo, do SES, do Senai, é um trabalho voluntário e me realiza muito. Quando eu vejo escolas novas, quando eu vejo crianças aprendendo, quando eu vejo o esporte, enfim, coisas que a gente vai fazendo e tal. Então a política é maravilhosa, há quem goste e curta da política, e o que nós precisamos sim é ter a responsabilidade, em ano de eleição, de saber escolher os bons candidatos. Não adianta votar errado e depois reclamar. Agora, qualquer outro regime que não seja democracia, não creio que seja bom e não é do meu gosto. O único regime que eu defendo é a democracia e eu já disse, não há como ter democracia sem política e não há como praticar política sem os políticos. O caminho único é termos bons políticos. Assim como existem profissionais em todas as áreas bons e ruins, entende? E com uma vantagem, os políticos que ocupam cargos públicos, os políticos que são eleitos, são escolhidos pelo povo. Então cabe nós sim, não desistimos da democracia, mas melhorarmos a nossa qualidade do voto. Cabe nós levarmos mais a sério um ano de eleição. Aliás, esse ano é um ano de eleição. 2016 nós temos as eleições municipais, então cabe todos prestarem muita atenção para escolherem da melhor forma possível prefeitos e vereadores. Depois, em 2018, vamos ter eleições gerais para presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais, federais. Então vamos fazer de forma caprichada, com atenção, para que realmente a gente não se arrependa depois. O sistema democrático tem problema, mas é o melhor sistema ainda, não tenha dúvida nenhuma. Olha para o mundo, você vê aonde estão as ditaduras, são os maiores problemas de convivência social, não tenha dúvida nenhuma. Mas em alguns lugares até onde o ditador é uma pessoa, raramente acontece isso, super privilegiada, durante um certo tempo ainda consegue algum avanço, mas na sequência é só barbaridade. Apesar dos problemas da democracia, é o melhor regime. Eu quero encerrar com essa pergunta que me veio na cabeça ontem, quando eu vi um programa na TV americana. E o cara exatamente abordava isso aí. A Dilma ganhou com 52% dos votos. Teoricamente, ela teria 52% favorável da opinião nacional. Dos votos, dos que foram votar, né? De quem não foi votar, vamos jogar que é a mesma proporção. Vai. Caiu para 7% num ano. Alguma coisa errada tem, né? O que você acha? Houve fraude nas eleições? Sua opinião pessoal? Não, eu não acredito de fraude em eleições. Não, não acredito. Não acredito. Eu acredito no sistema eleitoral brasileiro.
nós temos esse sistema eletrônico, temos... Mas o mundo não tem, Paulo. Mas eu não sei, eu não acredito nisso. Sabe que eu já fiz essa reflexão, perguntei para muita gente, a conclusão que eu cheguei, que é o sistema confiável. Eu acredito nos nossos tribunais, Tribunal TSE, Tribunal Superior Eleitoral, TSR, perdão, TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Mas você não tem como conferir. Mas na verdade eu não sei. A minha sensação é de confiança nas eleições. Eu fui candidato, não ganhei, como já disse, fiquei em segundo lugar em São Paulo, tive quase 5 milhões de votos, uma votação altamente expressiva. Poderia imaginar essas coisas. Eu tenho bastante confiança naqueles que cuidam das eleições em São Paulo e no Brasil. Pelo menos é a minha opinião. E só um detalhe, que a última colocação fez uma referência à política em Bauru. Eu quero dizer que eu tenho carinho pelo Rodrigo, que eu vejo um rapaz novo e ele é austero, é moderno, enfim, eu sinto a preocupação dele com a cidade de Bauru, a preocupação desse momento de vacas magras aí, que na verdade as dificuldades aumentam. Então só queria registrar isso, que eu creio que o Rodrigo é um jovem que procura fazer o melhor possível, e tanto é que o povo de Bauru o reelegeu com mais de 80%. Ele foi eleito e reeleito, quer dizer, eu creio que a minha opinião é a opinião da maioria aqui em Bauru. Você gostaria de colocar mais alguma coisa para nós, telespectadores? Só agradecer, professor, agradecer a oportunidade da conversa, agradecer a todos que fizeram pergunta e dizer que não adianta nós reclamarmos sentados. Tem momentos que nós todos temos que nos mexer. Eu acho que tem uma data aí, dia 13 Você vai? de março, eu vou estar na Avenida Paulista, eu com a minha família, e acho que é importante, nesse momento, nós mostrarmos aí que há caminho sim. O Brasil tem jeito, não tenho a menor dúvida disso. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. O que precisa é fazer direito as coisas que o pessoal não faz. Paulo, obrigado pela Obrigado, presença, professor. viu? Um abraço forte. Obrigadão. Bom, eu agradeço a sua audiência. Continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.